Esta é uma história curta, mas horrorizante de algo que aconteceu quando eu estava a falar com uma amiga por Snapchat. Eu sou bastante novo, ainda tenho 13 anos e ainda estou no sétimo ano. Uma rapariga que eu gostava mesmo começou recentemente a usar o Snapchat e a mandar-me selfies suas. Começámos a trocar mensagens um com o outro algumas noites. Uma noite, enquanto eu estava a ver televisão, ela mandou-me um snap e uma selfie dela na sua cama sem qualquer descrição. Eu respondi com uma mensagem dizendo: "Então, que fazes?" Ela respondeu com outra imagem semelhante dizendo: "Nada de mais, e tu?" Ela meteu o temporizador na imagem para 10 segundos, o que me deu tempo suficiente para analisar a fotografia, incluindo o seu quarto em segundo plano e um esboço escuro de uma pessoa que estava parada a espreitar pela sua janela. Eu rapidamente respondi-lhe a dizer: "É o teu irmão que está à tua janela?" Ela mandou outra foto semelhante, desta vez perguntava: "Como assim?" Desta vez, a pessoa que estava à janela estava mais próxima e eu consegui ver uma mão no vidro da janela. Eu fechei o snap, desta vez ainda antes do temporizador acabar, para que lhe pudesse responder mais depressa para avisar. Eu disse-lhe: "Está alguém à tua janela, vira-te ao contrário e vê." Ela abriu o meu snap quase instantaneamente. Eu não voltei a ter resposta dela na app. Eu ficava cada vez mais preocupado à medida que os minutos iam passando. Mandei-lhe algumas mensagens, mas sem qualquer resultado. Tentei ligar-lhe algumas vezes, mas sem resultado também. Eu não sabia o seu telefone de casa. Senão, também teria ligado e avisado os seus pais. Só ao meio da noite, quando eu já estava na cama, em que finalmente recebi a mensagem dela. Ela explicou a situação toda. Assim que ela olhou para a sua janela e viu uma pessoa ali olhar para ela, ela gritou. Assim que o fez, um rapaz na casa dos seus 20 abriu a janela e entrou rapidamente para dentro do seu quarto. Ela levantou-se rapidamente da cama e correu para o quarto dos seus pais e acordou o pai. Este correu para o quarto da filha, mas já lá não estava ninguém, apenas uma janela aberta. Não é exatamente uma história minha, mas ainda assim, perturba-me imenso pensar que a única coisa que salvou a minha amiga do que quer que pudesse ter acontecido foi o facto de eu ter visto a sua janela nas suas selfies e ter notado aquele pervertido. Quando pensas no Snapchat, a última coisa que te vem à cabeça é uma história de terror, a não ser talvez fotografias privadas serem apanhadas ou assim. Isto aconteceu já há quase um ano. Eu era um finalista no secundário e estava a falar por Snapchat com alguns dos meus amigos enquanto comia qualquer coisa na mesa da cozinha às 10 horas da noite. Os meus pais já se tinham ido deitar. Eu recebi uma notificação do Snapchat e este dizia: "Novo Snap do Fernando." Mas eu não conheço ninguém chamado Fernando, por isso logo aí era estranho. Eu deveria mencionar que sou um gajo, por isso não é costume receber snaps de outros gajos quaisquer de maneira a que eu também lhes envie fotos minhas. Eu não quis abrir logo o snap, pois não quis que quem quer que fosse tivesse a ideia que eu estava disponível para qualquer tipo de conversa. Passou cerca de meia hora e eu já me tinha esquecido completamente desse snap. Isto até eu receber outra mensagem desse Fernando. Desta vez eu abri logo. O primeiro snap foi tirado num quarto mesmo muito escuro e só se via parcialmente a cara de uma pessoa. Por isso era impossível reconhecer quem quer que fosse. A única coisa que eu consegui reparar nesta pessoa é que tinha um tom de pele mais escuro. A outra fotografia foi tirada fora de casa e a fotografia mostrava uma rua. Demorei algum tempo a perceber, devido à fraca qualidade da fotografia, tanto em termos de esta estar cheia de grão e o facto de estar bastante escura, mas conseguia perceber-me que estava uma mão a apontar na direção que seguia a rua. Eu perguntei quem era. Minha mensagem foi aberta logo de seguida, mas sem resposta. Ele adicionou-me e eu adicionei de volta. A sua pontuação no Snap era mesmo muito baixa, e ele viu todas as minhas histórias no Snapchat. 5 minutos passaram até que recebi outro snap deste Fernando. Desta vez, era outra fotografia de uma rua, que eu reconheci imediatamente como sendo uma rua que ficava a 2 quarteirões da minha casa. Perguntei outra vez quem era. Eu sabia que só poderia ser um dos meus amigos, que provavelmente tinha criado esta conta só para se meter comigo. Mandei mensagem a alguns dos meus amigos que eu achava que poderiam estar a fazer isto. Todos eles me prometeram que não eram eles, mas todos acharam imensa piada à situação. Recebi outro snap dele. Dava por mim a ficar cada vez mais nervoso, por cada vez que ele me mandava algo novo. Esperei alguns segundos e então abri o snap.
Era uma fotografia do meu quarteirão, tirada por trás de um candeeiro de rua que ficava num canto. Um amigo meu que morava 2 portas ao lado veio ter comigo, porque eu já me estava a passar e estava a ficar assustado, e quis que ele fosse ter comigo. Ele é um gajo grande, por isso, eu e ele conseguiríamos dar conta de qualquer uma pessoa que pudesse vir. Nós sentámos-nos no meu sofá, com a televisão ligada só a fazer barulho de fundo, porque estávamos simplesmente ali parados, a olhar para o meu telemóvel, à espera de outro snap deste sujeito. Obviamente recebi outro snap, com o nome do Fernando. O meu amigo ficou entusiasmado e começou a rir-se, mas eu estava demasiado nervoso para ver qualquer tipo de humor naquilo. Ele pediu-me para tirar uma captura de ecrã desta vez. Abri o snap e é uma fotografia da minha casa, tirada no meu jardim da porta da frente. Fiz imediatamente a captura de ecrã e ambos saltámos do sofá, corremos para a porta e abrimos-lo para ver se víamos alguém. Não vimos ninguém, por isso fomos calçar-nos e fomos à rua ver se encontrávamos a pessoa. Eu disse ao meu amigo para ficar na parte da frente enquanto eu iria ver as traseiras. Enquanto estava a caminhar para as traseiras, recebi outro snap do Fernando. Mais uma vez, abri imediatamente e desta vez a fotografia era da minha porta das traseiras. Antes de abrir a cancela, para a parte de trás da casa, gritei para o meu amigo vir ter comigo. E agora que penso nisso, foi uma estupidez. Porque assim que gritei e abri a cancela, vi alguém a correr na direção da cancela do outro lado do jardim. E o meu amigo correu atrás da pessoa. Estava demasiado escuro para encontrar quem quer que fosse. Este Fernando conseguiu fugir. O meu amigo ficou comigo mais 1 ou 2 horas. Fui para a cama pouco depois de ele se ter ido embora. Claro que não consegui adormecer, rebolando na cama de um lado para o outro durante quase 1 hora, à espera de eventualmente receber outra notificação a dizer: o Fernando enviou-te um Snapchat. Entretanto, com tudo escuro, o sono apoderou-se de mim e acabei por adormecer. Na manhã seguinte, a primeira coisa que fiz foi ver o meu telemóvel. Haviam 3 notificações no meu telemóvel que fui recebendo durante a noite. Todas elas diziam: Fernando enviou-te um Snapchat. Demorei algum tempo até ter ganho coragem para abrir as fotografias. Todas elas eram fotografias de diferentes janelas. Todas estas janelas eram da minha casa, sendo a última da janela do meu quarto. Eu bloqueei o usuário e reportei-o no Snapchat, tendo recebido aqueles e-mails pré-feitos que diziam: obrigado pela sua mensagem, levamos estes assuntos muito seriamente, etc. Não se provaram ser grande ajuda, mesmo voltando eu a mandar e-mail para saber o ponto de situação. Eu normalmente pensaria que quem quer que fizesse isto fosse algum amigo meu, conhecido, ou mesmo um colega da minha escola que eu mal conhecesse. Mas julgando pelo pouco de pele que vi na fotografia e pelo nome do usuário, esta pessoa seria de origem latina, e não havia miúdos latinos na minha escola. Ainda me atormenta até hoje pensar quem raio seria este Fernando, como me conhecia, como sabia o meu nome de usuário no Snapchat e principalmente como sabia a minha morada. Eu usei imenso o Snapchat nos últimos 2 anos que passaram. Esta história aconteceu no verão de 2015, quando eu tinha 14 anos. Eu costumava usar imenso o Snapchat com este meu amigo regularmente. Ambos estávamos na lista de melhores amigos um do outro. Vou-lhe chamar de João para o propósito desta história. Numa noite, ele não me mandava snaps já há algum tempo, por isso mandei-lhe uma imagem engraçada. Ele não abriu durante uns momentos, por isso mandei-lhe outra fotografia engraçada de mim. Coincidentemente, eu estava na app quando vi que ele tinha acabado de abrir as imagens que lhe enviei. Normalmente ele responde dentro de 1 minuto, mas desta vez ele não respondeu de todo. Eu tinha de mandar-lhe uma mensagem a dizer: tudo bem? Recebi o sinal que ele tinha aberto a mensagem, mas ainda assim sem a resposta. Eu não sabia o que passava com ele, ou se eu tinha feito alguma coisa que o chateou, mas não lhe iria implorar que me respondesse. Por isso, pousei o meu telemóvel e fui fazer outra coisa qualquer. Entretanto, acabei por começar a falar com outro amigo por mensagens, e de alguma maneira o nome do João surgiu na conversa, e esse meu amigo disse que ele tinha perdido o telemóvel. Eu perguntei se ele tinha a certeza que o João ainda não tinha encontrado o telemóvel. Ele respondeu que sim. Eu liguei para o telefone de casa do João e o seu pai atendeu. Eu pedi para falar com ele e ele mesmo confirmou que tinha perdido o telemóvel. Eu disse-lhe que alguém tinha o seu telemóvel porque andava a abrir as mensagens e os seus snaps. Ele passou-se e disse para ir ter com ele à casa, mas a mim não me apetecia nada. E disse-lhe que iria mandar mensagem para essa pessoa a pedir que devolvesse o telemóvel. Eu mandei uma data de mensagens para a pessoa e recebi notificação de lida para todas elas, mas não recebi mensagem de volta. Em vez disso, recebi um snap do telemóvel do João,
Eu abri e era uma fotografia de um homem com um aspecto muito estranho, com um sorriso enorme e sinistro, e a legenda da fotografia dizia: "A caminho daí". Eu liguei novamente para a casa do João e perguntei-lhe se ele tinha certeza que não tinha qualquer uma das nossas moradas do seu telemóvel. Para meu desânimo, ele tinha ambas. Eu recebi uma mensagem do homem quando estava ao telefone com o João que dizia: "És bonito". O João não tinha o encontrar o meu iPhone ligado, por isso nem poderíamos saber onde andava este sujeito sinistro. Nessa noite, acordei a uma hora ímpia. Deviam ser cerca de umas 3 da manhã. Eu não sei se alguma coisa me acordou ou não, mas eu tinha a certeza que tinha visto uma luz mesmo no momento em que eu tinha acordado. Eu sentei-me e esfreguei os meus olhos e apercebi-me que o quarto estava mesmo muito, muito quente. O que era estranho, visto que nós tínhamos o ar-condicionado ligado. Assim que me virei para a minha janela, um enorme flash encheu o quarto e senti uma dor aguda dos meus olhos que ainda estavam bastante ajustados ao escuro. Eu tive dificuldade em reabrir os meus olhos, mas quando o consegui, eu vi que a minha janela tinha sido aberta e que estava alguém inclinado na minha janela sobre a minha cama com uma câmara na sua mão. E gritei com uma miúda pequena naquele que foi o pior pesadelo e mais horrível momento da minha vida. Estava um homem na minha janela, e enquanto eu me encolhia e encostava à parede aterrorizado de medo na minha cama, eu consegui identificar a cara do homem como sendo o mesmo homem que tinha o telemóvel do João. Ele estava a ter dificuldade em comprimir-se o suficiente para voltar a sair pela janela, mas acabou por conseguir fugir antes dos meus pais entrarem no quarto. Nós contactámos a polícia nessa mesma noite e pedimos para eles rastrearem o telemóvel do João. Eles encontraram o homem numa casa a 3 km e pouco de distância da minha e prenderam-no. O João teve o seu telemóvel de volta e eu tive paz de espírito por saber que este sujeito estava atrás das grades.